Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à última aula do nosso curso. E a aula de hoje vai ser dedicada a um assunto muito importante, principalmente para estudarmos futuramente a estatística inferencial, que também vai ser objeto de cursos aqui no nosso site. A aula de hoje é dedicada ao teste de normalidade, ou, dito de outro modo, a distribuição normal. Para entendermos o que é uma distribuição normal, é necessário a compreensão de alguns conceitos prévios. O primeiro deles é o de variável aleatória. Uma variável aleatória é um valor numérico que me indica o resultado de um experimento aleatório. Matematicamente falando, é uma função que associa a cada evento contido em um dado espaço amostral um número real. Ficou complicado? Não. Uma variável aleatória é um valor associado a uma determinada característica. Por exemplo, se eu meço o seu tempo de leitura a um determinado tipo de substantivo, isso é uma variável aleatória, porque eu tenho uma característica que é o seu tempo de leitura, a qual eu associo um valor. Essa variável aleatória, da mesma forma que os dados, ela pode ser discreta, se esses dados são expressos, não podem ser expressos sob forma de fração, ou podem ser contínuas, caso eles possam ser expressos em forma de fração. E sempre que eu tenho uma distribuição dos valores dessas variáveis, eu tenho uma distribuição das variáveis. Dá para ver, então, que, usando o conceito de variável aleatória, é possível eu representar graficamente a distribuição de frequência de determinados valores associados a determinadas características. Se a distribuição desses valores me dá um resultado no qual os valores mais frequentes são aqueles que estão mais próximos à média, eu vou ter a chamada distribuição normal. Graficamente falando, a distribuição normal tem esse formato de sino, em que, quanto mais perto do pico, que é representado pela média, mais frequente é a probabilidade de se encontrar esses dados. Um exemplo legal é se pensarmos na média de altura. A média de altura do brasileiro está em torno de 1,70 m. Por isso, é relativamente fácil encontrar pessoas com 1,75 m, 1,77 m, 1,80 m. Da mesma forma que é relativamente frequente, muito provável de serem encontrados, pessoas com 1,65 m, 1,60 m e por aí vai. Mas é extremamente raro encontrar pessoas com 2,30 m ou pessoas com 1,20 m, porque esses dados se afastam da média, que tem, portanto, uma distribuição normal. Quanto mais frequentes os valores, quanto mais próximos da média, mais frequentes são esses valores. Matematicamente falando, é possível, então, calcular a probabilidade de ocorrência de determinados valores, usando-se uma distribuição normal. Isso porque 68% dos valores vão estar situados entre um desvio padrão acima e um desvio padrão abaixo da média. 90% dos valores vão estar a 2 desvios padrão para cima ou para baixo da média. E 99% dos valores vão estar 3 desvios padrão acima ou 3 desvios padrão abaixo da média. Então, se eu tenho um resultado muito diferente da média, muito que se afasta muito da média, a sua probabilidade de ocorrência é muito pequena e pode ser calculada assumindo-se uma distribuição normal. Esse outro gráfico aqui também me ilustra o que acabamos de dizer. Vemos que os dados vão ficando com probabilidade menor de ocorrência à medida em que eles se afastam do centro da média dos dados numa distribuição normal, tanto para cima quanto para baixo. Assumindo-se uma distribuição normal, é possível calcular a probabilidade de ocorrência de um dado, e é por isso que a distribuição normal é usada como base para a estatística inferencial. Para que façamos, portanto, uma boa estatística inferencial, é necessário que saibamos se os nossos dados possuem ou não uma distribuição normal. Reparem que a distribuição normal só pode ser calculada a partir de dados contínuos, não se aplicando a dados de outra
natureza, que vão ter distribuições específicas, vão poder se distribuir binomialmente, exponencialmente e por aí vai. Mas, por ora, o que nos interessa é a distribuição dos dados contínuos, e, para isso, nada melhor do que saber se eles apresentam ou não uma distribuição normal. Normal aqui não quer dizer que elas sejam frequentes, no sentido de serem normais, contrário de estranhas. Não, o normal aqui era seguir o padrão da distribuição normal, no qual os resultados tendem a se agrupar em torno da média. Quando os dados se afastam da média para cima ou para baixo, eu posso ter uma assimetria na minha distribuição. A assimetria, ela pode ser positiva, como esse primeiro gráfico aqui. Nela, eu tenho dados muito altos, pouco frequentes, mas que puxam a média nessa direção, para cima. Na simetria positiva, tem-se uma cauda longa à direita e a curva tomba para a esquerda. Isso fazendo com que a média fique distorcida. Na simetria negativa, o que acontece é a presença de valores muito baixos, que são raros, e que fazem com que a média seja atraída para baixo e a curva tombe para a esquerda, certo? Então, a média na simetria negativa tende a ser atraída para o lado da cauda mais longa à esquerda. Distribuições assimétricas indicam a presença de dados discrepantes acima ou abaixo da média, fazendo com que a medida dessa média não seja aderente aos dados. E quando isso acontece, a nossa estatística inferencial fica prejudicada. Portanto, não deixe de verificar a assimetria dos seus dados. Uma outra medida importante que se assume a partir da distribuição normal é a curtose. A curtose é a medida do achatamento da curva. Quanto mais achatada a curva, como nessa linha aqui, mais dispersos os meus dados estão em relação à média, o que pode prejudicar a minha estatística inferencial posterior. Quando se tem essa curva achatada, eu digo que há uma curtose platicúrtica, e isso me indica uma curtose negativa. Por outras vezes, os dados podem estar muito concentrados em torno da média, fazendo com que a sua variabilidade seja muito pequena. Nesse caso, a curva fica com formato bicudo, e isso vai fazer com que ela tenha uma chamada curtose positiva, conhecida como leptocúrtica, justamente essa curva aqui. Tanto a curtose negativa quanto a positiva não são muito desejáveis caso seus valores sejam muito altos. Dificilmente se tem zero para a curtose leptocúrtica ou platicúrtica, mas recomenda-se que esses valores sejam baixos, na medida em que a curva desejada é sempre aquela que mais se aproxima da distribuição normal, ou seja, uma curtose neutra, representada justamente por essa curva aqui. Pode-se calcular a simetria e a curtose a partir de uma conta muito simples, que vai ser explicada num tutorial postado aqui nas nossas aulas. Mas se pode também calcular a normalidade a partir dos testes de normalidade. Esses testes são 5, os mais conhecidos. Os testes de Anderson-Dorling, de Kolmogorov-Smirnov, de Shapiro-Wilk e de Ryan-Joyner. Todos eles serão mostrados em tutoriais aqui no nosso curso. Mas existe também o teste de Lilliefors, com alguma popularidade entre os estatísticos. Os testes de normalidade nos dão uma medida numérica da normalidade dos dados, bem como uma representação gráfica deles. E é altamente recomendável que seja feito os testes de normalidade antes da aplicação das estatísticas descritivas, porque se os dados não forem normais, ou seja, não seguirem uma distribuição normal, outras estatísticas inferenciais deverão ser usadas. Os pesquisadores podem também optar por transformar esses dados. Transformar significa aproximar os dados obtidos de uma distribuição normal, utilizando, dentre outros processos, uma transformação de Box-Cox.
A transformação de Box-Cox é um instrumento útil, mas sua aplicação faz com que perca-se o valor de referência. Se uma determinada média foi obtida, uma vez que se transformam os dados, esse valor desaparece, ainda que seja possível calcular a normalidade a partir desses dados transformados. Portanto, se seu objetivo é fazer estimativas, não considere a transformação dos dados. Ao contrário, prefira fazer outro tipo de estatística, conhecida como estatística não paramétrica, que também vai ser objeto de cursos futuros aqui nesse site. Se os seus dados são normais, você está liberado para aplicar os testes de estatística inferencial paramétricos, que vão dar lá uma medida do quanto os valores obtidos na sua amostra podem ser estendidos para toda a sua população. Mas esses vão ser objetos do nosso próximo curso, dedicado à estatística inferencial. Então, se você gostou desse nosso curso, eu espero encontrá-los em breve por lá. Caso tenham dúvidas, não deixem de postá-las aqui no site e eu terei prazer em respondê-los. Sua tarefa agora é fazer os simulados, exercícios e tarefas propostos, de maneira que você possa aferir o seu conhecimento. Contem com a gente para continuar o seu aprendizado. Eu espero vocês na nossa próxima aula, ou melhor, no nosso próximo curso. Um abração para vocês e obrigado.